paz do Senhor, Juventude de Cristo! Fique ligado, está começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E a nossa lição de número 4, gente, traz o título Cristo na visão do profeta Isaías. Eu já quero dar boas-vindas ao nosso comentarista na lição, pastor César Rosa de Mello, diretamente de Brasília. Seja bem-vindo, pastor. E eu já quero fazer a pergunta ao nosso comentarista. Pastor, por que Isaías é considerado profeta messiânico? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. É um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui contribuindo nessa videoaula. Em primeiro lugar, quando falamos de profeta Isaías como profeta messiânico, há de se considerar que ele foi um dos profetas maiores e menores também, que mais detalhes dá acerca da vida do Messias. Muitas profecias relacionadas à vida, relacionadas ao ministério, relacionadas até mesmo quanto ao reino do Messias, está vaticinada no profeta Isaías. Encontramos em todo o Antigo Testamento várias outras passagens. Porém, Isaías vai nos fornecer detalhes. Por exemplo, é Isaías que vai profetizar acerca do nascimento através de uma virgem. Isaías vai falar também acerca do nome dele. Mais para frente nós perceberemos Isaías dando sinais de como seria o ministério do Messias, quando ele fala que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias, e a ele caberia anunciar o ano aceitável do Senhor, colocar em liberdade os cativos. Então tudo isso ele fala de detalhes, assim como o sofrimento, a morte, o próprio fato dele narrar, é bom ressaltar isso, quase 700 anos antes de tudo isso acontecer. Isaías narra o sofrimento, que como ovelha muda ele seria levado ao matadouro, mas ele não abriria sua boca. Outro detalhe importantíssimo está no fato de Isaías falar que ele seria contado entre os salteadores. E quando nós olhamos para o livro de Mateus, principalmente nas narrativas que falam da crucificação de Jesus, percebemos Jesus no meio de dois ladrões. Ou seja, tudo aquilo que o profeta Isaías falou acerca do Messias, e é importante nós frisarmos isso, cumpriu-se cabalmente na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas cumpriu-se na pessoa de Jesus, evidenciando que ele de fato é o Messias, o escolhido de Deus, para colocar fim ao pacto da humanidade com a morte e abrir o caminho de salvação e direito de vida eterna. Ok, pastor. E de que maneira o profeta Isaías vislumbra Cristo Jesus? Quando falamos de profeta, de profecia, a primeira questão que precisamos entender é que existe, no caso aí de Isaías, um tempo muito grande entre a profecia e o seu cumprimento. Então tem duas questões que precisamos frisar. Uma delas é aquilo que o profeta pensa acerca da profecia e outra é o seu real cumprimento. Sabemos que muitas vezes o profeta ele não tinha dimensão de detalhes daquilo que ele estava vaticinando. Mas quando Isaías nos fala sobre o nome do Messias, nós percebemos aqui que ele vai falar que o Messias era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Bem, essa expressão maravilhoso, ela nos chama a atenção, porque quando a expressão hebraica vai falar de algo extraordinário, e quando percebemos a pessoa de Jesus, toda a sua vida, todo o seu ministério, todas as suas parábolas, foi algo extraordinário, foi algo que surpreendeu a todos. Eles até mesmo chegaram a ponto de dizer, não é esse Jesus, o filho do carpinteiro?
Até mesmo a maneira que Jesus ensinava, a Bíblia diz que ele ensinava como tendo autoridade. E Isaías percebeu, vaticinou sobre essa questão. Ele seria maravilhoso, ele surpreenderia a todos. Um outro texto que nós trabalhamos aqui na lição é conselheiro. Esse termo do hebraico dá a ideia daquele que promove liderança, daquele que tem capacidade de gerenciar. Olha, queridos, quantos conflitos entre os seus discípulos Jesus gerenciou? Até mesmo gerenciar si mesmo. Hoje está muito em voga essa palavra gerenciar. As empresas estão cada vez mais investindo nos CEOs da vida. Só que a primeira questão que precisamos aprender é gerenciar nós mesmos, o nosso sentimento. E Jesus foi um exemplo ímpar disso. Jesus soube gerenciar as traições, as falsidades e gerenciar pessoas. Tanto é que ele passou muito tempo do seu ministério gerenciando seus discípulos, liderando seus discípulos, a ponto de até mesmo na sua ausência, os discípulos continuaram fazendo o projeto que Deus tinha determinado para a sua vida. Outro ponto interessante aqui é quando fala Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando fala Pai da eternidade, mostra o Deus que está acima do tempo, o Deus que é Senhor do tempo, o Deus que controla a história. Portanto, eu quero deixar aqui uma palavra para você: esse nosso Jesus é o Senhor do tempo. Tanto é que no Antigo Testamento percebemos que o sol e a lua parou. Por quê? Porque ele é o Senhor do tempo. Então que nós, portanto, possamos confiar nesse Deus a todos os instantes. O que Isaías profetizou, o que Isaías vislumbrou é real e hoje está diante dos nossos olhos. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, jovem, o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, um subsídio que certamente vai agregar os estudos da Palavra de Deus aí na sua casa. E nós estamos aqui com a representante da Juventude de Cristo, estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lai, o que o subsídio do PIL traz para a gente essa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema A Profecia se cumpriu no Getsemane. Gente, lá em Isaías 53, 4 e 5, vai dizer perfeitamente para nós a profecia que se cumpriu lá no Getsemane, quando a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus, na sua última ceia com seus discípulos, vai sair e se deslocar ao Monte das Oliveiras. Estava perto do momento tão doloroso, mas mesmo assim, Jesus foi até o fim. A Bíblia vai dizer que ele saiu para orar por um momento, tanto que ele vai suar, tanta era a angústia e a pressão, ele vai suar gotas de sangue lá no Getsemane, o local que significa prensa de azeite. Jesus foi até o fim, dependente de tanta pressão, tanta tristeza. Ele continuou ligado com o Pai para que o propósito se cumprisse. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, entre no nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br, e lá você vai aprender muito mais e aprofundadamente um tema tão lindo e precioso como esse. E Pastor César, a juventude quer saber, de acordo com Isaías, qual seria o ministério do Messias? A paz do Senhor, Diaconisa Laiane, é bom novamente estar aqui. E já que a juventude quer saber, vamos dizer. Isaías vai falar sobre o ministério de Jesus. E é interessante que quando nós fazemos a divisão, a primeira coisa, ele anunciaria as boas novas. As boas novas do Evangelho traz refrigério para as pessoas, traz esperança. O próprio profeta Isaías vai dizer que a região que estava, aqueles que habitavam no vale da sombra e da morte, viu raiar uma luz.
Que luz é essa? É a luz do Evangelho que veio fazer a diferença na vida das pessoas. Então, além de Jesus ser o próprio Evangelho, ele é o anunciador do Evangelho. E esse era um dos pilares do seu ministério que Isaías pôde dissertar. A outra é uma obra de restauração e libertação. Queridos, a Bíblia diz que Jesus veio para fazer o bem a todas as gentes, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então perceba que em todos os diálogos de Jesus com alguém, com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, Jesus sempre dava uma palavra de restauração, uma palavra de esperança. Vá e não peques mais. Um dos casos mais clássicos da vida está naquela mulher adúltera, onde a própria lei dava autoridade para que ela fosse apedrejada até a morte. Mas quando levaram essa mulher diante do nosso Senhor Jesus Cristo, qual foi a palavra dele? Vá e não peques mais. Jesus veio para restaurar a dignidade das pessoas. Vejamos o que aconteceu com o leproso, que segundo a lei deveria ficar no leprosário, distanciado do convívio social, familiar, uma pessoa sem perspectiva de futuro. Jesus poderia simplesmente ter dado uma palavra e aquele homem seria curado. Mas o texto sagrado nos diz que Jesus tocou naquele homem. Jesus estava restaurando aquele homem. Queridos, que nós venhamos a cada dia mais entender que assim como o nosso mestre, o nosso papel é o mesmo, é anunciar boas novas, é restaurar e libertar. Quantas pessoas estão oprimidas, quantas pessoas estão algemadas pelo inimigo. Jesus, em certo momento do seu ministério, curou uma mulher que estava encurvada por espíritos malignos. Quantas pessoas têm gastado enésimos dinheiro, sua fortuna, quando na realidade os problemas são espirituais. Que eu e você venhamos ser sensíveis, assim como o nosso Deus é sensível ao sofrimento e à dor das pessoas, e sejamos agente de transformação, e que venhamos levar restauração e libertação para essas pessoas. Deus te abençoe e vamos fazer a diferença no nome do Senhor Jesus. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro Subsídio do Trimestre, com a temática Quem é Jesus?, escrito por nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Adquira já o seu exemplar em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. ou em um desses telefones que estão aparecendo em sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Conectados na Lição. A paz do Senhor!